O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da primeira reunião técnica sobre a regulamentação da reforma tributária. O 3 em 1 está de olho. Nosso repórter Bruno Pinheiro já está lá e vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo. Conta tudo. Oi, Pantro, te conto sim, que bom falar contigo, com quem nos acompanha também aqui na Jovem Pan. Vamos lá. Nós assistimos no último ano aquela ginástica para aprovar um novo sistema de arrecadação. Na verdade, foi aprovado no Congresso Nacional após diversos anos em discussão e agora é necessário regulamentar ali, enviar também os projetos de lei que vão realmente regulamentar este novo sistema de arrecadação. A expectativa do Ministério da Fazenda é que em 60 dias isso seja enviado para o Congresso Nacional. Após aquela assinatura, aquele evento que houve no Congresso Nacional, em 180 dias é necessário enviar então para colocar em discussão e para ser colocado em votação novamente. Então, o que vai acontecer a partir de hoje? Iniciou já essas reuniões, esses ajuntamentos, são vários grupos envolvendo estados e municípios, os secretários dos estados também, que estão se reunindo juntamente com os futuros relatores, que é quem vai colocar em discussão e vai também apresentar este relatório no Congresso Nacional. Aí acaba também juntando representantes extraordinários da reforma, da Advocacia Geral da União também e representantes do Ministério da Fazenda, do Governo Federal e, repito, que também entre estados e municípios. É um tempo recorde, mas a expectativa é que em 60 dias isso tudo seja enviado para o Congresso Nacional e aí sim regulamentar este novo sistema de arrecadação. Vamos ver como isso vai acontecer e a gente já sabe, almoços, jantares iniciam novamente para tentar achar o eixo e enviar para o Congresso Nacional. Essa agenda econômica será necessário também muita articulação do governo dentro do Congresso em 2024. Evandro. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Se você tiver mais novidades, chama a gente aqui. Bom trabalho aí em Brasília. Quero entender de vocês por que essa fase é tão importante, por que, embora as reuniões sejam fechadas ali e as informações venham depois, a gente tenha que manter a atenção no que vai ser debatido e resolvido nesse momento, Luiz Felipe Dávila. É verdade, Evandro. Nós já dissemos várias vezes aqui no 3 em 1 que a fase fundamental da reforma tributária é justamente a regulamentação. Por quê? Porque é na regulamentação que terão todos os detalhes de como serão as regras, como é que serão as compensações, e isso é fundamental, porque isso pode aumentar as distorções, aumentar subsídios e regimes especiais e agravar o que nós queremos, um IVA baixo. Isso pode fazer com que o IVA brasileiro, o Imposto sobre Valor Agregado, se torne o mais alto do mundo. Então é muito importante nessa regulamentação entender a calibragem, porque o lobby empresarial, o corporativismo privado, esta hora é que nem mel em cima da abelha, vai todo mundo para cima para garantir o seu regime especial, a sua isenção, a subvenção e, óbvio, sempre defendendo que isso é por causa do interesse nacional, não é um interesse egoísta de cada setor. Mas é isso que vai causar essas exceções e essa pilha de exceções faz com que o imposto de valor agregado possa vir a ser o mais alto do mundo. E é tudo o que o Brasil não precisa, conviver com o maior IVA do mundo para sustentar privilégios corporativistas do setor público e privado. Gustavo Segré, você sempre mostra preocupação, com a reforma tributária, desde o momento em que ela voltou a ser discutida aqui no país. Nesse momento em que a regulamentação está na boca ali das autoridades nessas reuniões, tem algo que te preocupa? O percentual é o mesmo de sempre, Evandro. Eu posso olhar com detalhe tudo o que está sendo negociado, mas o que mais me interessa é um número. Os números serão 2, lamentavelmente. Seria maravilhoso se fosse apenas um dígito, mas serão 2 dígitos e depois vem o símbolo do porcentagem. E isso é que é o detalhe mais importante de toda a reforma. E duvido que seja colocado nessa complementação, nessas negociações. Eu acho que o meu entusiasmo de ver, mesmo que seja assustador, um número que será elevado lamentavelmente,
não vai ter sucesso. Vamos ter que esperar mais um tempo, e o que deixa essa reforma tributária como uma reforma estranha ao mundo, porque não existe nenhum antigo, nada na história contemporânea econômica recente que possa mostrar que foi feita uma alteração numa lei tão importante como a tributária sem a definição da alíquota do IVA. Nunca se viu na vida que alguém faça uma reforma sem identificar quanto será cobrado para o contribuinte. Isso é no mínimo curioso, né? A gente ficou durante todo o debate, enquanto a reforma tributária era tratada ali no Congresso, esperando em que momento que esse índice iria aparecer, que essa porcentagem chegaria e que a gente poderia debater e colocar para a nossa audiência. E até agora não conseguimos fazer isso. Fábio Piperno, alguma coisa te traz algum temor? Não, veja, nesse momento é impossível que esse número seja de fato definido. Por quê? Até porque o que está em jogo, infelizmente, por enquanto, são muitos regimes especiais, muitas exceções. Então, como é que se vai estabelecer a alíquota única agora, sendo que não se sabe quais serão as exceções? Até porque, eu não estou defendendo que elas aconteçam não, mas é fato que muitos lobbies eles vão acabar prevalecendo e fazendo com que vários setores sejam beneficiados em detrimento de outros. Aqui no Brasil é assim. Daqui a pouco, essa cultura está se tornando tão arraigada aqui no Brasil que eu acho que daqui a pouco o pai vai chegar para o filho e falar: filho, o que você quer ganhar de Natal? Ah, pai, eu quero um subsídio, que todo mundo quer. Então, vejam, antes mesmo de que esse detalhamento comece a ser feito, a gente viu nesses últimos dias, eu nem vou retroceder muito no tempo, mas de um mês para cá só, quantos setores se organizaram para conseguir regimes de exceção? Ontem mesmo a gente falava aqui de portos, companhias aéreas, igrejas. Sim. A gente tem discutido em todas as últimas semanas a questão dos 17 setores lá da desoneração. Então, todo mundo no Brasil tem alguma coisa. Como é que nós vamos fazer para conciliar isso tudo? É muito complicado. Mas Piperno, aí eu concordo com o Segré que o governo deveria começar a discussão determinando um teto e um piso que quer chegar. Porque isso força essa disciplina na discussão do que entra e o que não entra com exceção. Força os setores a permanecerem dentro desse gap. Pois, exatamente. Então, eu havia sugerido que devia ter um IVA máximo de 20%, infelizmente tem que ser alto, porque o custo do Estado brasileiro é gigantesco, mas que num prazo de 4, 5 anos cairia para 15%. Então, isso forçaria uma discussão, duas coisas. Primeiro, limitar o número de subvenção, de ajuda, de regime especial. E segundo, dizer que isso vai ser temporário, porque nós temos de diminuir essa alíquota para cair para 15% num prazo aí de 4, 5 anos. Então, era importante, na largada, determinar o piso e o teto, justamente para disciplinar a discussão. Porque se não tem limite, se não tem o percentual definido, o que acontece é que a pressão é gigantesca, porque todo mundo acha que esse número é quase uma ficção científica, pode ser o que for. Cabe tudo nesse saco. E ao caber tudo nesse saco, o Brasil vai continuar com a carga tributária mais elevada entre os países emergentes. O Segré me deu um sinal. Quer falar, Segré? Quero sim, Evandro, porque não seria muito difícil de fazer isso que o Luiz Felipe Dávila está mencionando. Uma das opções seria pegar a arrecadação do último ano, imaginar em função de como fica a estrutura tributária da nova lei, dessa reforma tributária que foi aprovada, e colocar em função dessa arrecadação qual deveria ser o percentual se fosse hoje, na realidade atual. Isso já permitiria ter um parâmetro. Inclusive, me parece que o próprio Congresso e o Poder Executivo perdem uma oportunidade enorme, porque se for determinada através da lei essa alíquota máxima, que eu adoraria fosse 20%, e adoraria duplamente se descesse a 15%, como menciona Dávila, permitiria que o governo, perante essa limitância, dissesse que não tem como agradar a outros setores porque não tem condições de incluir subsídios ou melhoras ou prebendas ou o que for, porque tem a limitação da alíquota. Agora, não tendo determinada,
vai ser um monte de gente, como muito bem menciona Piperno e Dávila, que vão tentar se pendurar nessas prebendas e nesses benefícios para conseguir um benefício para o seu setor. E aquele setor que não conseguir negociar vai ficar aumentando essa alíquota. Então, se colocada uma alíquota fosse, isso permitiria que o próprio governo, o Poder Executivo, amparado nesse limite, obstruísse qualquer tentativa de subsídio ou de melhora particular para um setor em particular. Você tem razão, Gustavo.